embora, porque vamos falar de um assunto sério agora, tá? Recentemente foi aprovado aí o projeto que propõe a criação do Dia Nacional do Orgulho Autista, tá? E para a gente falar sobre este assunto, hoje eu estou recebendo a nossa psicóloga da FUNAD, Alice Santos. Seja bem-vinda, Alice, aqui ao nosso Manhã da Gente. Hoje vamos falar sobre isso. Se você também tiver alguma dúvida, se você também quiser tirar, sei lá, alguma dúvida aí sua sobre autismo, se quiser mandar alguma pergunta, se você achar que você tem alguns traços, alguma coisa e tiver, assim, algum, digamos, sei lá, alguma curiosidade para saber se você é ou não, você manda pra gente também aí a tua pergunta. Pode ser por áudio, pode ser uma mensagem escrita aqui, tá bom, gente? A sua pergunta pode vir do jeito que você quiser. Fiquem à vontade. Alice, vamos lá. Qual é o objetivo dessa criação desse dia, né, para os autistas, principalmente? Então, Marília, essa data ela já é mundialmente comemorada há quase 20 anos. Né? A gente sabe que em abril nós temos o Dia de Conscientização do Autismo, que também é uma data mundialmente comemorada. Mas esse Dia do Orgulho Autista ele veio justamente para celebrar a diversidade, a neurodiversidade. Sim. E quebrar uma série de estereótipos, né, que normalmente são associados ao público com autismo. Então, muitas pessoas ainda acreditam se tratar de uma doença, e não é, pessoal, é bom a gente desmistificar isso. Não se trata de uma doença, é um transtorno que vai afetar o neurodesenvolvimento do indivíduo, mas que nada mais é do que uma forma diferente dele estar no mundo. Então, essa data é uma oportunidade da gente conscientizar a população como um todo. Hoje em dia, como é que está o diagnóstico dos autistas? Porque todo mundo diz que tem um negocinho e já acha que é autista. E não é bem por aí, não é verdade, doutora? As pessoas já acham, porque eu tenho uma mania aqui, uma mania ali, será que eu sou? Porque às vezes eu gosto muito de barulho, será que eu sou? Porque eu não gosto de comer isso ou aquilo, será que eu sou autista? Enfim, tudo o pessoal acha que já é o autismo, né? Isso. E não é bem por aí. Para ser um autista mesmo, tem que ter, eu acho, várias características. Isso, Marília. O que acontece atualmente é que o diagnóstico de autismo, por parte de algumas pessoas, inclusive, infelizmente, de alguns profissionais da saúde também, tem sido muito simplificado. Então, para os manuais diagnósticos, a gente vai ter uma série de características que vão mesmo fechar esse diagnóstico de autismo. Então, precisa ter um comprometimento persistente na comunicação e na interação social em múltiplos contextos. Então, não é só aquela criança, por exemplo, que é tímida para a escola, ou um adolescente que é tímido para apresentar um trabalho em grupo. E, além disso, o indivíduo precisa apresentar um padrão restrito e repetitivo nos comportamentos, nos interesses e nas atividades. Então, vê, Marília, que é complexo, não é nada simples. Exato. E aí as pessoas hoje em dia tendem a dizer, não, eu tenho intolerância a barulho. Com certeza eu sou autista. E falando de Dia do Orgulho Autista, isso é muito complicado, porque a partir do momento que você não se enquadra, mas você se diz autista, você tira a visibilidade daquelas pessoas que realmente são. Você cala a voz dessas pessoas, que é o que justamente essa data vem contrapor. A ideia é que a voz dessas pessoas possa ser ouvida e que a gente possa, pessoal, procurar profissionais qualificados, procurar serviços de saúde especializados para ter um diagnóstico específico e parar um pouco também com essa coisa de se autodenominar sem que realmente você se enquadre nas características. Hoje em dia, como é que está o acompanhamento, o andamento, né, desse processo? Os profissionais, como é que eles estão, assim, diagnosticando, acompanhando, né, os autistas? Tem gente que realmente tem um autismo muito severo, por exemplo. Vamos lá. Gente que não fala, né, de jeito nenhum, não se comunica, tá ali sempre no mundo dela, às vezes roda muito, fica, né, mexe muito as mãos, fica lá rodando, bate palma. Esse autismo já é um autismo um pouco mais, acho que um pouco mais alto, né? Isso. A gente severo, tem acho que é um autismo mais... Gente que, pronto, o médico já pergunta logo assim, enfileira, gosta de brincar, tipo, enfileirando carrinhos, não sei o que, não sei o que. Sim, tem gente que faz isso, ou gosta de arrumar as coisas, mas assim, nem sempre eu acho que isso pode ser. Justo. Pode ser que, além disso, tem outras características que aí sim denomina que realmente a pessoa seja um autista. Agora, às vezes, a pessoa ser organizada não quer dizer que também a pessoa é autista, não é verdade? Mas ele sempre brinca enfileirando carrinhos, depois desarruma tudo e enfileira tudo de novo. Aí a gente já acha que pode ser que seja
realmente algum transtorno realmente do espectro autista, porque tem criança que realmente ele brinca, deixa tudo arrumado e depois volta tudo de novo, não é isso? Isso. Brinca assim, desse jeito, né? Algumas características, Marília, elas são confundidas dentro do diagnóstico. Por exemplo, eu costumo fazer as pessoas pensarem, quando a gente chega num shopping ou no supermercado, como é que os carros estão no estacionamento? Enfileirados. Quando a gente vai numa prateleira de supermercado, os itens estão organizados, separados, seja por tipo, seja por marca. E a criança, né, o indivíduo, quando está ainda na fase da infância, tem essa tendência de reproduzir certos padrões. E quando o profissional fala, ele brinca enfileirando, é importante que a gente saiba diferenciar. Muitas crianças têm essa conduta de enfileirar, por exemplo, colocar um carrinho atrás do outro e brincar de corrida, ou que um carrinho está puxando o outro. É diferente de uma criança que tem um padrão de enfileirar tudo. Por exemplo, as cadeiras aqui no estúdio, coloca uma do lado da outra. Esses vasos, se tivesse aqui alguns objetos pequenos, é diferente enfileirar tudo que está à sua volta de uma conduta de brincadeira, uma conduta de imaginação. Muitas vezes isso acaba se confundindo e isso é uma preocupação para as mães que estão em casa, porque elas se angustiam e se elas veem o filho juntando um carrinho com o outro, meu Deus, meu filho é autista. E não é isso. Isso não quer dizer nada, gente, porque ser bagunceiro é uma coisa, ser organizada é outro, né? Olha, lá em casa, teve uma vez, eu estava até dizendo a Alice, ele disse, Alice, abra a gaveta de roupa suja, a minha e a do meu marido. A do meu marido é tudo organizado, gente, parece até que é roupa limpa. Você olha assim e faz, que danada é isso, né? Aí eu fiz até um vídeo dizendo, né, de quem vocês acham que é essa gaveta? Todo mundo achou que era minha, ó, pensou que eu era a organizada, minha gente. O organizado da casa é ele. Eu não sou, meu Jesus, eu zero a esquerda. Digo, pra que eu vou me passar, arrumar toda a minha roupa, se ela vai já pra máquina? E lá vai eu ter o trabalho de desenrolar tudinho. Ele, minha sogra também faz isso, ela também gosta de organizar tudo bonitinho, né? Acho que eles aprenderam com o outro. Sim. Só que ele é muito organizado. Tem pessoas que é super organizado. Já eu não sou tão organizada, mas eu procuro me organizar. Eu me organizo. Não é, também minhas coisas não é bagunçada assim, não, gente. A roupa suja é. Mas assim, eu deixo as minhas coisas organizadas e tal. Tem dia que tá uma bagunça. Aí depois eu vou lá e organizo isso de novo. Mas, por exemplo, criança, eu vou tirar pelos meus meninos, né? Pronto, João é super organizado também. Tem dia que ele bagunça tudo. A cama às vezes não arruma, deixa lá a bagunça. Já o Caio brinca, organiza tudo, deixa lá. Depois, quando ele arruma tudo direitinho. Mas não fica fazendo, né? Tipo, enfileirando, tudo. Nem nada. Mas ele, tipo, se vai brincar com os bichos, ele vai ali, faz uma floresta. É normal, gente, isso. Então, não fica aperreado, achando que seu filho, porque ele é todo organizado, ajeitou o bonequinho ali, o carrinho assim, assado, que ele é autista. Não. Ou pessoas que são mais organizadas. Existem pessoas que são organizadas e pessoas que não são. Isso. Eu vivo assistindo coisa de personal organizer para eu aprender umas coisinhas, não é? A gente que gosta, né, de ajeitar, diz, rapaz, eu vou ver como é que dobra uma calça jeans. Vamos lá, eu vou lá, procura. Gostei dessa dobra. Então você vai aprendendo algumas coisas e aí começa a ser um pouco mais organizado. Isso é bom também, você ser organizado, até para o seu dia a dia, para você facilitar o seu dia a dia, para encontrar as coisas mais fáceis. Não quer dizer que a pessoa, por ser tão organizada, ela seja característica de um autismo, né? Então, existe realmente as pessoas que têm realmente o autismo um pouco mais severo. Como é que a FUNAD, ela acompanha os autistas? Hoje em dia, tem muita gente, tem muito autista. A idade, ela é muito relativa, vai de criança a adulto. Então, Marília, a nível mundial, a gente tem presenciado atualmente um aumento, né, nas estatísticas em relação ao autismo. E a gente não tinha até então, até 2 anos atrás, uma estatística que fosse regional. Então, a gente não tinha uma contagem mais específica à nossa realidade. E o governo do estado, em 2021, instituiu o Censo Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, pela primeira vez na história da Paraíba, a gente vai ter uma contagem, não só de pessoas autistas, mas de pessoas com deficiência aqui no estado. E os dados preliminares já apontam que o autismo é uma das 3 condições mais prevalentes. Então, diante disso, a FUNAD, ela faz parte de uma rede, né, uma rede estadual de atendimento às pessoas com deficiência, às pessoas com autismo. E por ser um centro especializado de reabilitação, a FUNAD, ela faz tanto o diagnóstico quanto a reabilitação, né, o acompanhamento terapêutico
dessas pessoas, além dos outros serviços, claro, que existem aqui no município de João Pessoa e em outros municípios ao longo do estado. E a gente sempre orienta, Marília, que no caso de algum familiar realmente identificar alguma característica sólida, alguma característica realmente associada ao quadro de autismo, que possa procurar no seu município um serviço de referência, mas que não seguir, eu sempre digo isso, Marília, não seguir pelo que a internet diz. Ah, eu vi que se o meu filho, na hora do parabéns, colocar a mão no ouvido, com certeza ele é autista. Gente, isso não necessariamente é uma característica de autismo, isso pode sim dizer de uma intolerância a barulho, mas às vezes é só um momento que ele não quer, enfim, o barulho ali incomodou, mas não é uma intolerância, né? São características diferentes, é importante que a gente não misture para que os pais não se angustiem em casa, né? É verdade, porque nem sempre ele vai fazer isso, né? Pode ser que seja um momento. Pronto, tem dia que tá um barulho a televisão assim, não, pelo amor de Deus, baixa essa TV, que barulho danado. Pronto, meu menino mesmo, ele fica assistindo, eu falo do meu, porque eu posso falar, é meu filho. Então, assim, por exemplo, Caio tá lá assistindo, tem hora que ele bota a televisão nas alturas, que eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, tá surdo, baixa, mamãe tá com o ouvido doente, pra poder baixar um pouquinho, fica assistindo lá os negócios dele. E aí, gente, ele baixa. Mas quando ele não quer escutar o que ele não quer, ele fica, tá muito alto. Eu digo, tá, quando é seus desenhos, você escuta nas alturas, quando é os nossos, você não quer, né? Enfim, né? Então, assim, é diferente. Então, não fiquem aperreados com isso, não. Porque também tem hora que a gente não tá nem a fim de escutar nada, né? Bota até um fone, que agora aqueles fones fecham o ouvido, pronto. Escuta mais escuta aí, nas alturas que eu vou ficar aqui no meu mundo. Pronto. Com a comunicação é semelhante, Marília. Muitas mães confundem o prejuízo na comunicação e na interação social com uma timidez. Quem nunca teve um momento de timidez na adolescência, na juventude? Os jovens hoje, com esse boom das redes sociais, têm experimentado muitas emoções ao mesmo tempo. E é comum que ele opte, por exemplo, é comum atualmente, né? Que ele opte, por exemplo, por uma interação digital em detrimento de uma interação ali mais física, mais pessoal. E aí a mãe diz, ai meu Deus, com certeza ele é autista. Às vezes é uma timidez. Ele tá ali só na dele. E tá só no celular, no mundo dele ali, não quer conversar com ninguém, não quer ter contato com ninguém. E aí você fica achando meio estranho. Não é assim, não, realmente. Tem que ter um conjunto de por isso que a gente fala em transtorno, porque é uma série de características, é um conjunto. Então, jamais, gente, você pode diagnosticar uma criança, um adulto ou um adolescente por uma característica isolada. Vamos lá, como é que é feito mais ou menos um diagnóstico? O que é que vocês, quando chega uma criança, vamos falar criança, né? O que é que vocês avaliam em tudo, assim, para realmente dizer, essa criança, ela tem autismo? Sim. Né? Que seriam, quais são as características mais comuns? É importante dizer, Marília, que o diagnóstico ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, eu sempre digo às mães, nunca acredite em um diagnóstico taxativo dado por um único profissional e dado de maneira muito rápida, extremamente rápida. O diagnóstico de autismo, ele não é simples. Então, a gente dispõe de uma equipe multidisciplinar, então o psicólogo vai estar presente, o psiquiatra, em alguns casos o neurologista. E aí a primeira coisa que a gente atenta são os marcos do desenvolvimento. Então, qual era, Marília, aquela idade prevista para que a criança falasse, para que a criança começasse a andar? Qual é a idade prevista para que a criança começasse a corresponder quando ela é chamada pela mãe? A gente fala de reciprocidade emocional, né? Muitas vezes na amamentação a mãe sorri, o bebê ali sorri junto. Então, a gente observa esses marcos. Quando a gente vê que tem uma defasagem, então, olha, era para ele andar com essa idade, já passou um certo tempo, ele ainda não começou a andar. A gente começa a ter algum tipo de suspeita. Porém, repito, os manuais diagnósticos, eles falam de comprometimento persistente e em múltiplos contextos, de comunicação e de interação social e padrões restritos e repetitivos, tanto nos comportamentos, quanto nas atividades, quanto nos interesses. Então, são as duas características. Ah, meu filho só tem uma e não tem a outra. Não fecha diagnóstico. Ah, ele tem a segunda, mas não tem a primeira. Não fecha. Então, é toda uma avaliação global, Marília, inclusive vendo se há alguma comorbidade, algum transtorno associado, para poder fechar o diagnóstico. Não é rápido, não acreditem em diagnóstico de 10 minutos. É verdade. Meu filho não gosta de comer isso, meu filho só gosta de comer isso. Olha, lá em casa era fase, tipo, meu filho mais velho, ele gostava de comer, tipo, sei lá, arroz de leite com salmão. Se deixasse, ele comia todo tipo, ele gostava. Mas eu tentava botar outras comidas, botava, às vezes não gostava. Aí eu ia fazer o quê? Eu dava o que ele gostava, gente. É normal, Caio comeu um tempão, cuscuz com leite e ovo. Teve uma vez que eu cheguei na escola e disse, pode dar cuscuz com leite e ovo pra ele, meu filho, na hora do almoço, que ele come tranquilo. Aí
deram e acharam estranho, cuscuz com leite e ovo, tudo misturado. Dê, pelo menos tem a proteína do ovo, que é forte. E ele gosta. E ele gosta, ele não gosta, então dê. Então ele passou um tempão, ele pedia cuscuz com leite, com ovo, papa, ele comia um monte de coisa assim, que o que ele gostava de comer eu dava. Ele comendo, meu filho, tá tudo certo. Agora, a gente vai obrigar o menino a comer o que ele não gosta? A gente tenta. Prove, mas prove, porque você precisa provar para poder saber se gosta ou se não gosta. Se ele não gostar, é porque ele não gostou. Aí a gente vai forçar. Sim. Nem a gente mesmo às vezes gosta de comer algumas coisas, não é verdade? Come, às vezes porque tem que comer. Mas a gente, quando não gosta, não come. Então, isso é uma das características, depende, né? Depende. Tem Normalmente mesmo, a seletividade, mais, né? a seletividade alimentar ela vai aparecer como um possível comprometimento, não como uma característica do diagnóstico. Lembrem que para diagnosticar são aquelas duas. E aí o que é que se confunde muito? Eu escuto muitas mães falando durante a avaliação do diagnóstico, né? Ah, ele não come nada. Não, alguma coisa ele come, porque ele tá vivo, a gente brinca, né? Ele tá vivo, então alguma coisa ele come. Ah, mas ele só gosta de pipos e biscoito recheado. Eita, eu conheço Veja pessoas. a idade dele, veja a idade dele. Ele não sai sozinho e vai comprar isso. Então, ele tem aquela preferência por aquele certo alimento porque alguém está fornecendo. Existem formas de introduzir fruta, existem formas de introduzir verduras na alimentação de uma criança. A seletividade alimentar, ela não tem nada a ver, Marília, com a preferência alimentar. São coisas totalmente diferentes. Nós temos nossas preferências alimentares. Fruta, você pode fazer bichinhos. Eu fazia pra cá, ele adorava. Pronto, era uma maneira dele comer fruta um pouco mais. Ele comia antes, quando ele era criança, comia. Daqui a pouco ele não queria mais comer. Enjoa, também tem hora que você enjoa, né? Não quer comer mais. Aí o que é que eu fiz? Pra ele comer. Fazia os bichinhos de frutinha e ele ia comendo. Eu digo, eu só faço se você for comer. Você vai comer? Vou. Então, tudo certo. Vamos comer junto? Vamos. Vamos fazer um piquenique, aí brincar de piquenique, bota as coisas. Insere a alimentação em pra poder ele comer uma situação prazerosa, justamente. Exato, faz tipo criança gosta do lúdico, né? De brincar. E é na brincadeira que você vai ganhando. Pra ele almoçar, gente, olha, só eu consigo dar comida pra cá. Porque ele fica querendo assistir e eu fico brincando com ele. Ele tá achando que eu tô ali, ó, ligada nos desenhos dele, mas eu tô lá só, eita, Caio, e não sei o que, não sei o que. Aí eu vou, mas menino, ele abre a boca fácil demais, porque ele tá vendo, ele tá achando que eu tô lá interagindo com ele nos desenhos, e aí ele vai comer tranquilamente. Até a hora que ele disser, não, mamãe, eu não aguento mais, já comi muito, tá bom. Chega, pronto. Isso. É diferente de uma criança que só come um único alimento, Marília. Tem casos de crianças autistas que durante todas as refeições só comem 2 alimentos. E aí, não, é preferência. Não, não é, gente. Porque se a gente tenta introduzir algum outro alimento, ela realmente pode vomitar, ela pode ter uma crise de desregulação. Então, isso é seletividade. Que é diferente de dizer, não, eu quero só arroz. Hoje eu não quero feijão, mas amanhã eu vou comer feijão. Isso é preferência. Come, né? Isso. Come. Mas, gente, olha, prestem bem atenção. Tem alguns casos, né, de crianças assim que nascem. Você tem que prestar atenção. Hoje em dia, eu olho para todas as crianças que eu vejo, eu fico observando cada uma. Cada pessoa tem uma mania diferente. Isso não caracteriza que ele é ou não autista, tá? Como diz a doutora aqui. Mas tem algumas características um pouco mais elevadas, como, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha que não fala até hoje, deve ter uns 14 anos já a menina. Ela não fala, ela não fala nada, ela escuta, ela entende, escuta, engraçado, porque escuta, mas ela não fala. Mas ela entende tudo, tudo. E ela disse, a minha filha, ela não tinha interação desde bebê, eu sorria, para abraçar, não me abraçava, não gostava de abraço, não sorria, não tinha, eu chegava, era mesmo que eu chegar e sair, para ela tanto fazia, eu chegar, sair, ir embora, dava no mesmo. E assim, então, não olhava no olho, então isso são características de autismo um pouco mais severa, um pouco mais avançada, né? Então, juntando todo esse contexto aí, não fala, não olha para você. Tem muitos movimentos repetitivos, às vezes fica rodando sem parar, pulando ou batendo palma, né? Que é o caso dessa menina também. Ela chegou lá em casa uma vez, e a mãe é médica, psiquiatra. Ela chegou lá em casa e ela começou a pular no sofá, ela ficava rodando. Eu ficava preocupada mais com as coisas de vidro, né? Para ela bater e se machucar. Mas ela ficava rodando, ficava batendo palma sem parar. E depois de bem muito tempo ela parava. Aí beleza, a mãe chamava, ela vinha, que é isso? Aí ela dizia se queria ou não.
fazia só balançar a cabeça, não fala. Mas, porque ela tem um transtorno muito avançado. E foi quando ela me falou, né? Desde criança, ela não observou logo, não achava que era nada, mas foi crescendo e não teve aquela interação de amor, de reciprocidade. Que são sinais clássicos, né, Marília? É, então ela ficava toda triste, né? Porque dizia, poxa, eu queria abraçar minha filha, ela nem tanto fazia, não era aquele abraço, sabe? Não tem essa reciprocidade emocional. Pois é, então assim, é muito complicado, né? Hoje em Com dia, certeza. Fechar um diagnóstico tem que ser realmente com uma equipe. Isso. Cada um avaliar de uma forma para poder chegar num diagnóstico completo, né, doutora? Isso. Quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada, Marília. Obrigada. Se quiser deixar aí suas considerações finais para quem está nos assistindo, fica à vontade. Com certeza. Pessoal, eu reitero o que eu falei ao longo do programa, né? Não acreditem em diagnóstico instantâneo, né? Você foi em um profissional e ele em 10 minutos deu o laudo e disse com certeza seu filho é autista. Muitas vezes o profissional nem avaliou, nem olhou para a criança, né, Marília? Então busquem profissionais especializados, né? A FUNAD, ela vem fortalecendo muito as suas atividades e as suas políticas públicas de inclusão. Então, para acompanhar as atividades da FUNAD, basta seguir @FUNAD Paraíba e deixe também meu Instagram, Marília, @alice.psi. Obrigada, Marília. Obrigada, viu, minha amiga? Lembrando que não só existe autismo, existem tantos outros transtornos, tá, gente? Por isso que deve ser investigado. Às vezes você tem um toque, às vezes você tem, sei lá, TDAH. Enfim, tem tanta coisa hoje em dia que aí você tem que realmente passar por uma avaliação, tá bom? Eu vou a um pequeno intervalo e eu volto já já. Não sai daí não, viu?